Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini e esse final de semana eu voltei para comentar sobre mais um livro em vídeo com vocês e dessa vez eu escolhi Garotas de Vidro, da autora Laurie Halse Anderson, lançado no ano passado pela Novo Conceito. O que se trata Garotas de Vidro? Garotas de Vidro é um livro que fala sobre distúrbios alimentares. Ano passado, quando a Novo Conceito lançou esse livro, eu vi muitas resenhas positivas e todas tinham um ponto em comum, não só nas resenhas como nos comentários, de que o livro ele era um pouco mais intenso, ele não era uma leitura fácil, porque o tema dele é denso. E essa foi a minha impressão também depois da leitura. Bom, esse livro ele conta a história da Lia e da Cassie, que elas se conheceram quando elas estudavam no terceiro ano do ensino fundamental. A Cassie se muda para a vizinhança da Lia e desde então elas se tornaram desde esse primeiro dia, desse primeiro encontro, melhores amigas. Em um determinado momento do livro, que a gente vai conhecer pelas lembranças da Lia, ela vai contar a história dela e da Cassie através dessas lembranças. Em um determinado momento do livro, a gente vai descobrir que elas fizeram uma aposta para saber quem seria a garota mais magra da escola. E essa aposta intensificou aqueles distúrbios alimentares que elas já apresentavam quando elas eram bem jovens. Então, o livro vai contar um pouco da história dessas duas personagens enquanto a gente acompanha o presente da Lia. Ele começa quando a Lia recebe a notícia de que a Cassie foi encontrada morta num quarto de motel e sozinha. A autora ela segura um pouco o mistério da morte da Cassie para dar ao leitor aquela impressão de que pode ter sido por esse problema do distúrbio alimentar ou pode ter sido um outro fator. Mais ou menos depois da metade do livro, depois que o leitor passa dessa primeira metade, é que ela desvenda qual foi a verdadeira razão da morte da Cassie. Por que esse livro é um livro denso? Porque a gente acompanha a história das amigas e do presente pela visão da Lia. E a Lia, ela ainda sofre com esses distúrbios alimentares. Então, há 6 meses atrás, quando elas deixaram de se falar, essas duas amigas, elas passaram por problemas bem intensos com a família, com a descoberta de todo esse problema que elas tinham em relação à alimentação, que era muito mais grave do que os pais imaginavam. E aí a gente também coloca, eu acho interessante destacar que a autora coloca que os pais, especialmente os pais da Lia, que é a personagem que a gente acompanha no presente, eles são um pouco cegos porque ela engana eles muito facilmente, mas também porque eles querem acreditar que a filha se recuperou. Então, toda vez que eles imaginam que tem algo errado com a Lia, eles tentam contornar com uma justificativa. Mas ela soube colocar isso de uma forma que os pais não parecessem nem tão ditadores em relação ao problema de saúde que a Lia tem e não tão desleixados a ponto de não perceber. Eu achei esse livro, de uma forma geral, todo ele muito real, muito cabível de ter acontecido. E a Laurie Anderson, ela deixa uma nota no final que ela conta um pouco como foi construída, na verdade, aqui, os agradecimentos. Então ela cita várias pessoas, inclusive médicos, que ajudaram ela a construir esse livro para falar dos sintomas dessas personagens. E depois que a Lia descobre que a Cassie morreu, ela vai conferir o celular e a Cassie tentou ligar 33 vezes para ela na véspera dessa morte. E ela fica com aquilo na cabeça. Então o enredo segue pelo caminho de que a Lia está sofrendo esses distúrbios alimentares. A Lia, ela não come e ela se mutila, ela se corta, enquanto a Cassie, ela era bulímica, ela vomitava e ela também se mutilava. Então existem aí duas diferenças entre as personagens, né? Entre o fato delas emagrecerem não é o mesmo. A Lia não come e a Cassie era bulímica. Segue pelo caminho de que a Lia não consegue esquecer que a amiga, enfim, elas estavam separadas há 6 meses, mas que a Cassie ligou 33 vezes para ela e deixou diversas mensagens. Ela fica com isso muito intenso na cabeça dela, porque ela poderia ter evitado, quem sabe, a morte dessa amiga ou não. É uma dúvida que ela não vai conseguir ter uma resposta verdadeira nunca. Ela começa a ter visões da Cassie, a Lia começa a ter visões da Cassie, como se a Cassie estivesse mandando mensagens para ela, dizendo para ela que ela vai ser a próxima, que ela é uma garota gelada, que ela não faz parte nem do mundo dos vivos
e ela ainda não está no mundo dos mortos, mas que ela está quase chegando lá. E a Cassie tem que enfrentar a família dela, todos os problemas que ela tem com a alimentação. Ela tem consciência de que não comer faz mal, mas o fato dela querer emagrecer sempre mais se sobressai a noção de saúde dela. É um livro muito bem escrito, ela tem uma narrativa diferente, ela usa taxados, por exemplo, quando a Cassie se refere à mãe dela. Então ela sempre taxa mãe, escreve doutora Merrigan, que é a mãe da Lia, é uma cirurgiã do coração. Ela usa itálico para expressar os pensamentos, né? Quando a Lia vai narrar algum pensamento, então ela começa com itálico, algum pensamento passado, que vai fazer referência ou à história dela com a família ou à história dela com a Cassie. Então, assim, o enredo, ele tem vários elementos que vão culminar nesse desejo dela de entender o que foi a morte da Cassie, entender o que está acontecendo com ela, por que ela está tendo essas visões, por que ela não consegue superar o fato de que ela não atendeu o celular, e ela nunca vai saber se poderia ter evitado essa morte ou não, e sofrendo com esses problemas alimentares e precisando enganar a família para que eles não descubram o que ela está fazendo escondido, ou seja, ela não está comendo. Então eu indico muito a leitura. Eu acho que para quem já passou por um problema semelhante ou para quem tem um conhecido, um irmão, um familiar, também vale a pena ler o livro. Eu achei ele bem realista. Lendo os agradecimentos também foi possível ver que a autora quis trazer o mais próximo da realidade essa história de ficção, e é muito agoniante acompanhar a história da Lia e perceber que ela está se destruindo. Ela tem consciência disso, mas ela não consegue superar a obsessão dela, o distúrbio dela pela magreza. Então é um livro que eu indico muito. Se você gosta de temas assim, a narrativa da autora também vale. Não é um livro que você vai ler tão rapidamente assim, mas ele é uma leitura rápida, de uns 3 dias, porque como ele é bastante agoniante, porque o tema é forte, eu acho que não é um livro que dá para se ler numa tarde, embora ele não seja tão extenso. Mas, então é isso. Essas são as minhas considerações sobre Garotas de Vidro. Eu não fiz o vídeo de sangue quente ainda, porque eu ainda não consegui organizar bem as minhas ideias. Acho que eu vou fazer um vídeo resumo e o post completo no blog e libero para vocês essa semana. Mas então é isso que eu queria contar para vocês sobre Garotas de Vidro. Para quem já leu, deixe um comentário aqui embaixo, me conta como foi essa experiência. E se você tiver mais alguma dúvida do que eu não falei aqui no vídeo, pode me deixar nos comentários também. A gente se vê, quem sabe, no meio da próxima semana, ou se não, no sábado que vem. Um beijo e até mais!